É isso aí, pessoal. Como a gente já vinha falando para vocês que vinha novidade aí, uma delas é realmente estar acompanhando o Paulistão 2025 do Velo Clube, um time que vai estar presente e eu acredito que vai representar a sua torcida. E para falar um pouco sobre isso, trouxemos o João, um representante da torcida do Velo, tá? E o João aqui vai fazer algumas questões que a gente preparou para a gente fazer essa resenha, trocar uma ideia e vocês conhecerem um pouco mais essa história desse clube que já tem 114 anos. É isso aí, gente. Com você. Pessoal, estamos aqui com o João. Ele é vice-presidente da torcida do Velo Clube, daqui de Rio Claro. O time vai estar presente no Campeonato Paulista agora de 2025. Está na chave do Palmeiras, Ponte Preta e Novo Horizontino. É isso mesmo, João? É isso, Júnior. Fala, pessoal. É uma satisfação estar aqui com vocês, recebê-los aqui na sede da torcida geral do Velo. Como adiantado, né? O Velo Clube é um time tradicional, antigo, são 114 anos. E depois de 45 anos, nós estaremos na Série A1 do Campeonato Paulista. Esse feito foi alcançado em 1978. Na ocasião era chamado até de divisão especial, né? Sim. E desde então nós aguardamos esse momento. Então, como pelas contas muito claras, existe algumas gerações de velistas que nunca viveram esse momento. Eu, obviamente, sou um deles. Privilegiado, inclusive, né? É. João, conta um pouco da história do Velo Clube pra gente aí, como que ele surgiu e fala um pouco sobre o significado do nome. Tá. O Velo Clube foi fundado em 1910 como uma equipe de ciclismo. E essa é a origem etimológica da palavra velo, né? Tem a questão do velódromo, é uma palavra que no francês preserva muito essas palavras, né? Na ocasião, na época, existiam no estado de São Paulo alguns veloclubes, né? Então existia o Velo Clube Campineiro, existiam outros veloclubes, tanto que o nome do Velo é um nome mais extenso, né, de time de futebol. Certo. Muitos times têm 3 nomes, os outros 4. O Velo é a Associação Esportiva Velo Clube Rio Clarense. Então o Velo foi fundado em 1910 como uma equipe de ciclismo. E só 10 anos depois, em 1920, o Velo se inseriu no futebol, que é a atividade principal do clube, que logo depois, assim, o ciclismo também já perdeu um pouco o glamour, né? O futebol foi se popularizando no Brasil, o Brasil também foi ganhando espaço no futebol internacional, né? Com os primeiros títulos, Mundial de 38, 42, chega a final de 50. Ou melhor, 38 não foi o Brasil, né? Foi o Uruguai, né? Agora eu já não lembro. Se eu não me engano, foi o Uruguai. Mas enfim, o futebol foi tomando mais adesão, o ciclismo perdendo um pouco de espaço. E aqui estamos nós. Maravilha. João, fala pra gente aí o que o time representa para a cidade de Rio Claro. O Velo Clube aqui na cidade de Rio Claro é um patrimônio da cidade, um patrimônio esportivo, mas não só isso, um patrimônio também cultural, histórico. O Velo Clube é o time popular da cidade de Rio Claro. A história desse clube se confunde muito com a cidade do povo rio-clarense, né? O estado do Velo Clube foi construído com o suor, os braços, os esforços da torcida velista. Então, o Velo Clube é a cara de Rio Claro. Eu acho que esse Rio Claro, um livro sério sobre a cidade de Rio Claro, teria que ter obrigatoriamente um capítulo muito grande sobre o Velo Clube. Perfeito. Então, assim, muitos anos, né? São 124 anos de Velo, 114 anos de Velo, 104 anos de futebol profissional. Então, são muitos anos, são algumas gerações, muitas indas e vindas que fazem com que a identificação da cidade com o clube, com a história desse clube, seja muito grande. Você vai perguntar, é sua relação com o Velo? A pessoa vai responder, meu avô jogou, meu pai foi roupeiro, daí outro vai falar que o pai cuidava do gramado. Então, é algo muito familiar, né? Algo muito de história familiar. Bem bacana. João, aqui na cidade de Rio Claro, ou próximo aí pela região, tem algum rival que vocês consideram, não, esse é o nosso rival? Tá. Olha, institucionalmente, né, sempre teve o derby rio-clarense, né, contra o Rio Claro, que é um clube de 1909, que apesar de ser um pouco mais antigo, um ano, mas na verdade o futebol dá mais, né, porque o Velo só entrou no futebol em 1920, é um clube que tem muito menos apelo, muito menos adesão de torcedor. Isso pode ser visto nas médias, né, de públicos, de campeonato.
Tanto que o Claro esse ano, salvo o melhor juízo meu, teve a pior ou segunda pior média. Então, assim, sempre institucionalmente tratando-se de clube, é o rival, né? Sim. Só que pela baixa adesão da torcida deles, acaba que a gente também acaba tendo outras rivalidades, assim, de torcidas um pouco mais presentes, né? Sim. Então é o caso, por exemplo, de Limeira, com a Internacional de Limeira. É o caso, por exemplo, ali de Leme, do Lemense, do São Carlos, né? Que apesar de times que não são da cidade, no caso do São Carlos, um time extremamente recente, o Lemense também, com essas indas e vindas, abre, fecha, volta direto na 3 ou na 2, pegando o lugar do Atibaia. Como são torcidas mais fiéis, são torcidas mais numerosas, são torcidas realmente, assim, apesar da rivalidade, que a gente sabe que tem um apego assim, pelo clube, também a rivalidade acaba pintando muito pela falta de torcida aqui. Sim. A Internacional de Limeira tem um nível de indisposição desde o acesso do Velo, de 78, 79, que a história é muito complexa, tem gente que mais autoridade, até pela idade, para explicar, mas na ocasião a Inter jogou jogos contra um time lá de, acho que Espírito Santo do Pinhal, também disputando acesso, a torcida da Inter derrubou o alambrado, nisso o jogo que é anulado, o Velo tem que jogar de novo por causa de jogo deles. E aí começou. Então, o torcedor do Velo, assim, eu não tenho como falar pelo torcedor da Inter de Limeira, não tenho contato com torcedores da Inter, apesar da proximidade da cidade, mas você vai conversando assim com mais antigos e até fala assim, a Inter deve um rebaixamento pra gente desde aquela época. Porque nessa de o Velo ter que fazer os 3 jogos em Campinas contra a Paulista de Jundiaí, o Velo fez esses 3 jogos 2 ou 3 meses antes do campeonato começar. Então o Velo perdeu um tempo de preparação que não permitiu o Velo construir um elenco, se preparar. Então existe desde essa época, 2010, 2011, o Velo jogou muito contra a Inter de Limeira esse período, também na 4ª divisão, e na ocasião dos clubes, eram os clubes com mais torcida, com mais camiseta, cidade próxima, a rivalidade também se fomenta, aumenta por causa disso, mas também, conforme é criado de forma natural a rivalidade, também a gente percebe que às vezes o tempo sem se encontrar dá uma amenizada, dá uma esfriada. Né? Dá uma esfriada nas tensões, porque muitas vezes são 10 anos sem jogar um contra o outro, caminhos que não se cruzam e cada um vivendo sua vida. Super natural, né? Vamos dizer assim, né? Eu vou para a próxima pergunta aqui agora. Só fazendo eu fui traído pelas proximidades da data, né? O Brasil foi campeão em 58 e 62, não em 38 e 42, né? Mas enfim, esse contexto aí de crescimento no futebol no Brasil e de popularização do esporte, né? Maravilha, é isso aí. Bom, vamos lá para a próxima pergunta aqui. João, conta pra gente aí como começou a sua paixão pelo Velo Clube. Certo. Eu sempre fui um apaixonado por futebol, né? Sempre. De criança, assim, sempre gostei muito. Mas por influência da minha mãe, não do meu pai. Meu pai não gosta, assim, não tem muito interesse. É daqueles que dormem em jogo de Copa do Mundo no sofá se deixar. Nossa. Mas minha mãe é uma apaixonada muito no futebol mesmo. E ela nasceu aqui em Rio Claro, né? Minha mãe é uma dessas pessoas que ela ia no Velo quando criança com meu avô, né? Legal. Meu tio, quando ela tinha 7, 8 anos, 10, na adolescência. Cresceu acompanhando o time. Né? Só que, assim, existe, né, indiscutivelmente, um sexismo no futebol, que tem diminuído, a participação das mulheres tem aumentado, futebol feminino, também narradoras, comentaristas. Mas também acho que pelo próprio ambiente um pouco inóspito, minha mãe nunca foi muito de frequentar estádio de futebol, aquela de gostar de assistir dentro de casa, na dela. Mas pela influência dela, eu cresci gostando. Então, quando eu criei, assim, algum nível de autonomia na adolescência, com 13 anos de idade, assim, que é aquela idade que o pai já deixa você sair sozinho, assim, com um nível de liberdade, aí essa época que eu já podia ir sozinho em jogo, eu já comecei com 13 anos, assim, sozinho, né? E assim foi. E acompanho o Velo Clube, assim, de forma muito de perto mesmo, né? Em 2011, eu fui 25 jogos seguidos do Velo, dentro e fora de casa, sem perder nenhum. Copa Paulista desse ano, de 2011, de 24 jogos, eu fui em 23, que entra um pouco nesse contexto dos 25 jogos ininterruptos. Sim. Então, são muitos anos acompanhando, a paixão, então, vem da questão, assim, familiar, né? Que eu sou a pessoa que leva adiante um pouco de forma mais séria. Maravilha. João, como que é a responsabilidade de ser o vice-presidente da torcida organizada do Velo e como que é enfrentar os desafios para manter a torcida tão vibrante e apaixonada? A responsabilidade é muito grande, né? A toada da nossa gestão atual é de que nós, como diretores, ocupando a diretoria da torcida, nós, na verdade, só temos mais deveres, não temos mais direito nenhum. Certo. Então, eu não tenho
em função do cargo que a gente carrega, nenhum tipo de regalia, material paga, ingresso paga, caravana paga. Na verdade, acaba pagando mais, né? Porque pela nossa posição, assim, mais de destaque, a gente sempre acaba ajudando as pessoas que vêm até nós, assumindo as responsabilidades. Às vezes a torcida com algum nível de problema orçamentário, a gente vai lá e cobra do pessoal. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande, porque, primeiro, você não fala em nome próprio, né? Muitas vezes que eu vou dar algum nível de entrevista, que eu vou participar de uma conversa, às vezes que eu vou falar pelo CPF, eu falo, ó, isso eu falo como João Pedro, CPF. Tem algum momento que você está falando como o João Pedro, tem um momento que é como vice-presidente da torcida. Então, assim, sempre os interesses da entidade, né, acima dos pessoais. Sim. Não só nas questões de tempo, dinheiro, mas até de gerenciamento de recursos humanos, né? Então, na qualidade de líder de qualquer coisa, a gente não pode ter espaço de, essa pessoa eu gosto mais do que dessa, esse é mais meu amigo. Não, na torcida são todos iguais. Tem gente que é amigo meu de 15 anos aqui e vai receber o mesmo tratamento aqui dentro de um cara que entrou há 6 meses e é só um conhecido meu. Aqui dentro o tratamento vai ser o mesmo. Em casa, beleza, aí você é meu amigo. É outra aqui história. É outros 500. Então a responsabilidade é muito grande. E os desafios para manter engajado é sempre estar trabalhando. Porque você deixa a peteca cair, aí os próprios associados diminuem o nível de engajamento e de participação de forma natural. Se você não der o ritmo, ele não vai caminhar conforme o ritmo. Não vai acompanhar, né? Então esse é o nosso desafio, porque quem dita o ritmo da passada, da marcha, é a liderança. Então se a gente diminui a passada, eles não reclamam, porque eles têm a vida pessoal deles, trabalho, mulher, só que eles também abaixam. Então a gente tem que estar sempre cutucando, sempre estar arranjando alguma coisinha para manter o pessoal no nível maior de adesão, de engajamento. Sim, exatamente. É bem isso mesmo. Não pode deixar esfriar, né? Pode deixar a peteca cair. E sempre foi um desafio da geral. E creio que seja um desafio também de várias realidades de torcidas de times que muitas vezes jogam só o primeiro semestre do ano, que é o caso do Velo Clube. O Velo vinha para jogar, começava, janeiro, o pessoal já se reunindo, fevereiro, março, abril, acabava o campeonato, tinha mais jogo. Não tinha mais. Aí ficava sem atividade da torcida, cada um no seu canto. Eu lembro muito engraçado o nosso finado amigo Portuga, que ele também é um velhista apaixonado, e a mulher dele uma vez, muito amigo meu, amigo pessoal, né? Sim. Ela perguntou pra ele, viu, você tá brigado com o João? Ele falou, não, por quê? Ele falou, mas vocês não estão se falando. Eu falei, meu amor, o campeonato acabou em abril, pô. em janeiro a gente volta tudo normal, mas o campeonato acabou em abril, agora, eu acho que era agosto, setembro. Ele falou, assim, a gente fica uma semana sem falar, né? Não tem jeito. É bem isso mesmo.